Dormir é tão bom, não é? Ah, você repõe as energias, descansa o corpo, a mente. Ah, às vezes até viaja em sonhos. Ou pesadelos. Imagino que você valorize bastante uma boa noite de sono. Estou certo? E por isso, eu me sinto no dever de te avisar que as histórias de hoje podem fazer você perder o sono. Ou pior, muito pior que isso. Talvez você até durma, mas acorde à noite e se lembre de alguns detalhes. Bom, mas também tem uma coisa. Enquanto você estiver comigo, nada vai te acontecer. Mas depois você poderá estar por conta própria. Hein? Vamos lá, eu separei aquelas lendas que se espalham por aí à toa e acho que elas também funcionam como aviso sobre os mistérios do mundo. Para o primeiro caso, me responda uma coisa. O que aconteceria se você perdesse todos os sentidos, hein? Sem visão, audição, olfato, paladar, tato? Seria no mínimo assustador, não seria não? Hein? Agora, digamos que você perdeu todos os sentidos por causa de um experimento que tinha como objetivo provar uma ideia que envolve o sobrenatural. Pode até parecer uma história de filme, mas existe uma lenda que fala exatamente sobre isso. O ano era de 1983, quando o caso supostamente aconteceu. Uma equipe de cientistas anônimos queria encontrar uma forma de fazer contato com ninguém menos do que Deus. E o grupo acreditava que isso seria possível se um humano perdesse todos os sentidos. Para eles, os sentidos deixavam a experiência da eternidade oculta. E caso fossem removidos, daria para entrar em contato com Deus pelo pensamento. Se essa ideia é absurda ou não, cabe a você decidir. O que eu sei é que apareceu um cobaia para o experimento. Um homem idoso que dizia não ter mais motivos para viver e, portanto, não se importava em ser voluntário. Os cientistas, então, fizeram um procedimento cirúrgico que cortou cada conexão nervosa do corpo com o cérebro. Ao final, ele não conseguia mais ouvir, ver e nem sentir o toque, o gosto e os cheiros. A única coisa que ele ainda fazia era falar. Fora isso, o idoso estava sozinho. Sua única companhia era ele mesmo. Depois de 4 dias nesse estado, ele começou a falar algumas frases confusas sobre estar ouvindo vozes abafadas em sua mente. Os cientistas não deram muita importância porque imaginaram que era apenas o início de uma psicose. Foi então que 2 dias depois, o homem disse uma coisa muito estranha. Ele conseguiu ouvir e se comunicar com sua esposa morta. Os cientistas acharam isso muito estranho, até porque o homem chorou quando supostamente fez contato com a mulher. Eles só passaram a acreditar que alguma coisa estava realmente acontecendo quando o idoso começou a falar o nome dos parentes de cada cientista, principalmente dos que não estavam mais vivos. Com medo, vários cientistas deixaram a pesquisa e eu garanto que foi melhor assim. Uma semana depois desse episódio, o estado do homem piorou. Ele passou a ser atormentado constantemente por vozes de pessoas mortas. Os cientistas chegaram a sedá-lo, mas isso parou de funcionar depois de alguns dias.
Nessa altura do campeonato, o idoso começou a implorar pela morte. Ele tentava se machucar para sentir alguma coisa, mas nada acontecia. De acordo com ele, as vozes começaram a falar sobre o inferno e o fim do mundo. Os pesquisadores o prenderam a uma mesa para que não conseguisse tirar a própria vida. E perceberam que ele não conseguia mais formar frases. Quando se acalmou, o homem ficou parado, olhando e quase chorando. Depois de passar dias assim, ele simplesmente virou a cabeça em direção ao cientista, como se realmente pudesse vê-lo, e disse as seguintes palavras: "Conversei com Deus. Ele nos abandonou." Quase que imediatamente depois de falar isso, o idoso, misteriosamente, perdeu a vida. E meu chapéu. Ninguém conseguiu entender a causa da morte. Ninguém. Mas é evidente que alguma coisa aconteceu. Qual é a sua teoria? Bom, enquanto isso, olha só. A próxima história que eu separei para te contar se trata dos perigos da internet, hein? Cuidado, hein? Mais especificamente sobre as informações perigosas que a internet sabe sobre você. Eu vou explicar. Por acaso, você já pesquisou o seu nome no Google? Não? Sim? Uma americana chamada Anora Petrova fez isso uma vez. E ao invés de não encontrar nada de muito interessante, ela achou uma página misteriosa da Wikipédia sobre si mesma. Mas quem havia criado? Aí está um enigma que ninguém soube resolver. Anora imaginou que tivesse sido seus pais, talvez algum amigo. Mas todos que ela conhecia negaram. Mais estranho que isso era que estava escrito no site. Parecia muito que havia previsões sobre o futuro dela. A Nora tinha 13 anos quando tudo começou. Na época, a jovem praticava patinação de gelo e um dia antes de uma competição importante, decidiu ocupar a cabeça pesquisando seu nome na internet. Foi então que ela encontrou a tal página. Nela, havia informações sobre onde morava, sobre patinação no gelo e, o mais curioso, que ela ganharia a competição. A Nora não acreditou no que estava lá e deixou de lado. Só que a curiosidade a chamou de volta no dia seguinte, quando a previsão se cumpriu e ela saiu vitoriosa do campeonato. Na verdade, não apenas deste, mas de vários outros que vieram depois. E sempre antes de competir, a Nora conferia a previsão da Wikipédia. Ela estava indo tão bem que seus pais contrataram um famoso patinador para treiná-la, Sergei Polukev. Ele a motivou a tentar competir nos Jogos Olímpicos e assim aconteceu. Entretanto, dessa vez, a Nora não esperou a previsão da Wikipédia e decidiu que tentaria influenciar o próprio futuro. Ela acrescentou na página que ganharia as Olimpíadas. Mas toda vez que clicava para salvar, aparecia uma mensagem estranha dizendo: Anora Petrova é uma ordinária egoísta que vai ter o que merece. Não era bem a palavra ordinária que estava escrita, mas você me entendeu, né? Eu não vou falar. Bom, sem conseguir fazer a alteração, ela foi para a competição no dia seguinte. E uma tragédia aconteceu. Os patins de Brie, que era amiga de Anora e também estava competindo, sofreu um problema. Uma das lâminas se desprendeu e atingiu diretamente o rosto de Anora. Nada muito grave.
mas o suficiente para que ela ficasse sangrando. Como a Nora era a única que poderia ter tido contato com os patins de Bree, todo mundo a culpou pelo acidente, como se ela tivesse sabotado o equipamento. Mesmo negando as acusações, a Nora foi banida de todas as competições futuras. E aquilo, é claro, a deixou completamente devastada. Ela entrou em contato com a Wikipédia para reclamar da página, mas veja só, os editores disseram que não encontraram nada com o nome dela. A situação ficou pior, muito pior, quando a garota entrou no site tempos depois e encontrou uma nova informação. A Nora Petrova é uma órfã patética. Seria possível? Ela não podia deixar isso acontecer. Então, tentou ligar para os pais várias e várias vezes para alertá-los. Mas ninguém atendeu. O resultado? Apenas alguns dias depois veio a notícia de que eles morreram em um acidente de avião. Aquilo a devastou, a ponto de que ela tomasse a decisão de se mudar para a Suíça assim que completou 18 anos. No novo país, a vida dela começou a voltar ao normal por causa da patinação. Só que a curiosidade, a famosa curiosidade, fez com que a jovem decidisse olhar a Wikipédia uma última vez. Algo que ela jamais deveria ter feito. A informação mais recente dizia que a Nora Petrova morreu sozinha e sem amigos. E adivinhe só a data da morte. O mesmo dia em que ela abriu a Wikipédia. A jovem ficou desesperada e abriu seu e-mail para mandar uma mensagem para a antiga amiga Bree, contando toda a história que você acabou de ouvir. Infelizmente, a mensagem nunca foi enviada. E a Nora Petrova foi encontrada sem vida em cima do teclado do seu computador. Ninguém conseguiu desvendar a causa da morte. E o mais curioso, a polícia descobriu que as ligações dela para os pais nunca foram encaminhadas. O que será que aconteceu, hein? Tudo não passou de uma série de coincidências misturadas com delírios? Ou será que a Nora se envolveu com o lado oculto da internet, hein? Seja como for, eu é que não vou pesquisar meu nome. E sugiro que você não faça o mesmo.